Fala aí, galera da Literatura Irreverente. Hoje nós estamos de volta aqui para falar um pouquinho mais de geologia. Hoje nós vamos falar de uma área da geologia específica que são os minerais. Bem, galera, os minerais são materiais que existem na superfície terrestre e eles carregam consigo algumas características específicas. Por exemplo, os minerais eles têm uma ocorrência natural na crosta terrestre, tá? Nós não produzimos minerais. Os minerais eles são formados por processos inorgânicos. Isso significa dizer que eles não levam carbono na origem deles. Quem leva carbono somos nós, seres humanos, né? Os animais, etc. E talvez o que seja mais interessante a respeito dos minerais é que eles possuem uma composição química definida, ou seja, o mineral tem sempre proporções definidas de elementos químicos na sua composição em qualquer outro lugar do planeta. Significa dizer, por exemplo, que as ametistas encontradas na Sibéria, que são consideradas as ametistas de maior qualidade do planeta, têm a mesma composição química das ametistas encontradas em ametistas do Sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, todos os minerais levam consigo a mesma composição em qualquer lugar do planeta. Existe sempre uma grande discussão com relação aos minerais, porque todo mundo fala de impacto ambiental quando se trata de exploração dos minerais, mas os minerais são largamente utilizados no nosso dia a dia, né? A areia da praia, por exemplo, é um quartzo. Então nós temos ali um mineral. Os artigos que nós encontramos no comércio, na sua grande maioria, é de origem mineral. Por exemplo, panela de alumínio, panela de barro, faca de ferro, os vidros, tudo que vocês imaginarem, aí tem mineral envolvido. Na construção civil, por exemplo, são utilizadas matérias-primas que derivam dos minerais, né? Os vidros, os tijolos, o aço, a cerâmica, enfim, tudo, lâmpada, tudo que vocês imaginarem numa construção, desde plástico, tudo, né, vem do minério. Bem, agora passaremos a falar um pouquinho de mineralogia. Na verdade, nós vamos discutir mineralogia mais detalhadamente em outro vídeo, mas como eu já disse no início, a geologia ela possui algumas divisões e a mineralogia é o ramo da geologia que estuda principalmente as propriedades dos minerais, a composição química dos minerais e a maneira de ocorrência e gênese dos minerais, né? Como se formam os minerais. E para vocês terem uma ideia, o curso de geologia, o curso de mineração é um curso bastante complicado porque a mineralogia ela se apoia muito na física e na química para descrever os minerais. Então a gente tem meio que ser bom de matemática, de física, de química, né? As substâncias minerais que apresentam forma externa ou formato geométrico, por exemplo, são denominados cristais. Agora, com relação às propriedades dos minerais, nós temos a forma ou hábito, que é a maneira como o mineral ocorre na natureza. É a principal propriedade dos minerais, é a forma ou o hábito. E depois nós temos também a cor. Quando os minerais são puros, eles possuem uma cor definida. Mas essa característica ela pode variar de acordo com as impurezas presentes. Assim, o mesmo tipo de mineral pode apresentar diversos tipos de cores. Vamos colocar a ametista como exemplo aqui. Você tem aquela ametista bem escura, roxa, púrpura, quase negra. É uma ametista puríssima. E depois algumas outras já vêm um pouco misturada, esbranquiçada, leitosa, ou seja, tudo isso são misturas químicas que fez com que essa ametista perdesse então a tonalidade dela. Isso não faz dela menos ametista, ou seja, também é uma ametista. O que pode diferir no caso é o valor comercial desta pedra, não é verdade? A terceira propriedade, que talvez seja também bastante importante, é o brilho, né? É a reflexão da luz na superfície de um mineral. Os minerais com brilho metálico são geralmente escuros e opacos, e minerais com brilho não metálico são geralmente mais claros. Agora vem uma outra propriedade que dá um nó na cabeça de todo mundo que se interessa por mineralogia, que é a tal da clivagem. Nós vamos
no próximo vídeo nós vamos falar mais detalhadamente sobre a clivagem, porque na verdade a clivagem ela é a partição ou quebra orientada segundo os planos definidos. Eu vou colocar algumas imagens aqui e ilustrando a clivagem. Os minerais com uma só clivagem, por exemplo, eles tendem a formar placas bem características, como é o caso das micas. O mica-xisto, as micáceas, todas elas têm placas bem definidas. Uma placa e 3 direções de clivagem pode ser observada, por exemplo, na calcita, né? Que é derivada do cálcio, influenciando notavelmente suas propriedades, ou seja, o fraturamento delas, né? Uma outra importantíssima propriedade do mineral é a dureza. Para isso nós temos a famosa escala empírica de Mohs, né? A resistência ao risco e a dureza relativa vai de 1, que é o talco, até 10, que é o diamante, que é duríssimo, né? E para terminar as propriedades, então, nós temos a ocorrência. Em qual tipo de rocha que nós podemos encontrar determinado mineral? Bem, galera, nós temos na natureza aproximadamente 2.000 substâncias minerais conhecidas. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre mineralogia, mas por enquanto, para não assustar, nós vamos trazer aqui 5 minerais mais comuns. O primeiro deles é o quartzo. O quartzo SiO2 é uma combinação de sílica com oxigênio. Aí nós temos o feldspato. Muito frequentemente nós vemos na nossa região algumas rochas, fragmentos de rochas avermelhados, uma cor assim âmbar, né? Esses são os feldspato. O feldspato ele é um grupo mineral que é formado por silício e alumínio e é combinado com uma série de outros elementos, por exemplo, o potássio, o sódio e o cálcio. Depois nós temos as micas, que é um grupo de mineral formado por silício e oxigênio também, que combinado com vários outros elementos como ferro, como magnésio, como alumínio e como potássio. Então vejam vocês que a sílica e o oxigênio estão sempre presentes, mas a alteração se dá com a combinação de vários outros elementos, né? Depois nós temos os anfibólios, que são os anfibolitos, que é um grupo mineral que também é formado por sílica e oxigênio, e é combinado com magnésio, ferro e cálcio também, depende muito da cadeia. Nós vamos ter um anfibólito. E a pirita que é conhecida como ouro de tolo, que é FeS2, composta por uma molécula de ferro e 2 de enxofre, ou seja, ferro e enxofre combinados. É muito bonita a pirita, ela tem uma aparência muito interessante e ela engana muito pelo brilho que ela tem, né? E por último, então, desses 5 minerais mais comuns, nós temos a calcita, que é o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, certo? Bem, galera, vai curtindo aí, vai fazendo sua pesquisinha no Google, baseado nisso que a gente comentou aqui a respeito de mineralogia, que no próximo vídeo nós vamos trazer mais alguns elementos químicos, mais alguns minerais, para que vocês possam completar esse ciclo de estudo com relação à mineralogia.